Boa noite, seus lindos, suas lindas. Estamos de volta com mais uma live de Escreva Seu Livro e essa câmera, obviamente, me sacaneando novamente. Deixa ela ajeitar. Aê, muito bem. Estamos aqui novamente para mais uma live, mais uma entrevista. Hoje eu vou falar aqui com o Paulinho, do blog do Paulinho. Paulinho, apresente-se para o nosso público altamente selecionado. Opa, ô Sidney, obrigado por ter me chamado aqui. Vai ser sempre importante a gente se apresentar para um público que nem sempre, né, conhece o nosso trabalho. Eu conheço você de muito tempo. Aliás, o povo tem que saber que eu te conheço quando você era cabeludo, hein? Cabelo do Sidney e até a bunda, era um cabelão mesmo. E Você cantava presenciou. bem. E cantava bem, danado cantava bem. Se fosse hoje, não sei não se ele estava apresentando essa live aí, se ele não estava num palco, viu? Você não estava na Europa fazendo algum show lá em algum pub, alguma coisa assim? Exatamente, mas obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite e espero que o seu público goste do nosso bate-papo aqui. Bacana. E o pessoal que está chegando na live já, temos o Roberto Pérez, membro do canal Pessoa Linda, João Luiz Vieira chegando aqui, Leaminhas, membro do canal Pessoa Linda, temos a Isa também, temos a Luísa Freitas, galera chegando aí, o Wagner também está chegando, Priscila, também membro do canal Pessoa Linda, Wagner também, Edilene, membro do canal Pessoa Linda, Raquel de Oliveira já chegou aqui mandando aqui um super sticker para a gente, muito obrigado. E Paulinho, eu quero começar. O pessoal tá querendo ver a foto cabeluda minha. Não, tem que ver não só a foto, como você tem que colocar no ar. Eu não vou falar para você cantar, que faz tempo que você não canta. Mas pega um CDzinho seu, porque na época era CD, ou era disco, não lembro. Era CD, era CD. Pega um CDzinho seu e põe para tocar, que o povo vai gostar, viu? A galera tem uma galerinha aqui, uns aqui que gosta dos metal nervoso aí. Então. Muito bem. E, cara, para começar, eu queria que você fizesse aqui um apanhado geral desde lá do comecinho, quem era o pequeno Paulo, né? Chegando, dando uma pincelada para chegar até onde você chegou, para a galera que não te conhece já começar a compreender. Só antes de você começar, galera, a Laura, ela tirou umas férias essa semana, por isso que ela não está aqui com a gente. Ela foi fazer uma viagem, então tá tudo bem com a saúde dela, tá tudo já. É só as férias mesmo, um passeio dela. Mas aí, Paulinho, conta pra gente aí, como é que começou o pequeno Paulo? Vamos lá. Então, eu vou contar do começo do blog para frente. Se eu contar para trás, eu não ficar a live inteira aqui falando só de coisa que não tem importância, que a minha vida para trás do blog não tem importância nenhuma. É o seguinte, em 2006, no final de 2006, eu era dono de uma empresa de motoboy junto com o Schumacher, que era um amigo meu. Mas eu andava mais que os motoboys, porque se você não andar, você não ganha dinheiro. E fazia 4 anos que eu estava nessa vida e eu estava puto da vida. Eu falei, eu estava com 34 anos. Eu falei, vou morrer motoboy. Aí eu chegava em casa, tinha que espairecer a cabeça, tal. Eu sempre fui de ler bastante, fui alfabetizado lendo jornal. Então eu sempre gostei muito da comunicação. E eu falei, quer saber? Todo dia eu chego em casa, fico lendo blog dos outros, blog do Juca Kfouri, blog não sei de quem, tal. Eu vou criar um blog para mim. E resolvi criar um blog. Isso foi no dia 1º de novembro de 2006. E antes de criar o blog, eu falei, do que eu vou falar? Fiquei pensando, como vai ser o nome do blog, do que eu vou falar? Aí eu falei, quer saber? Blog do Paulinho, porque quem me chamava de Paulinho era a minha mãe. Você sabe que lá onde a gente morava, ninguém me chamava de Paulinho. Se me chamasse de Paulinho lá, ninguém nem ia saber quem eu era. É verdade. E aí eu falei, um blog do Paulinho. Eu vou falar do quê? Aí eu falei, eu vou pegar e vou comentar as notícias que eu vou observar no dia a dia e vou comentar. E comecei a fazer isso. Só que deu um mês de blog, um mês e pouco, ninguém entrava no blog para ler e eu comecei a ficar lendo o meu blog e falei, mas esse blog tá chato, cara. Porque eu fico falando só o que os outros fazem. Eu falei, quer saber de uma coisa?
e eu vou começar a checar a notícia dos outros, fazer um negócio diferente. E eu peguei e comecei, por hobby também, ligar nos lugares para ver se realmente a notícia era daquele jeito. E eu comecei a descobrir um monte de situação que não era. E comecei a publicar a minha versão da notícia. Era a tal da narrativa. Isso, exatamente. E eu não tinha a menor noção, até então, de que eu tinha dom para coisa. Eu comecei a perceber no transcorrer. E quando eu comecei a fazer isso, o meu blog, de fato, começou a aumentar um pouco a audiência. Começou a aumentar um pouco a audiência, e eu também comecei a fazer o seguinte, na época, a única rede social que tinha era o Orkut. Então eu pegava, se eu falasse de um determinado assunto, eu entrava na comunidade de quem gostava da pessoa que eu estava falando e publicava. Entrava na comunidade de quem eu não gostava, de quem não gostava da pessoa e também publicava. Divulgava para os dois lados. E começou aí. E eu tive uma sacada, eu falei, quer saber? Lendo vários blogs de esporte, eu vi que estavam contando a história do André Sanches, que foi o presidente do Corinthians nos últimos anos, aí o cara que mandou no Corinthians nos últimos 20 anos, e eu percebi que estavam contando a história dele errada. Eu sou sócio do Corinthians desde criança, né? E estavam contando uma biografia fictícia dele, que era um grande trabalhador, que ele foi criado mesmo para poder ele ganhar a eleição no Corinthians. E eu sabia que não era verdade, sabia que era um grande bandido. Sabia desde sempre que o sujeito viveu de golpe a vida inteira. Ele dizia que era um grande empresário e, na verdade, as empresas só existiam no papel. E eu Ele comecei era a da contar. torcida organizada, não era? Ele foi um dos fundadores de torcida organizada. E eu comecei a contar no blog, em capítulos, essa história dele, a história que eu sabia que era verdadeira. E por sorte, começou a ser visto em vários locais, e o Juca Kfouri me chamou para conversar, porque ele queria entender o que estava acontecendo nesse assunto. E acabamos ficando amigos. Eu comecei a frequentar a CBN, o Juca abriu as portas lá para que eu pudesse frequentar, e começou a repercutir notícias minhas na CBN e o blog explodiu. Baita professor. Não, baita ser humano, antes de tudo, um baita ser humano, sabe? É um sujeito que sem eu pedir, ele me ajudou bastante, me divulgando, acreditando no que eu estava escrevendo, acreditando no meu trabalho. E com o blog encorpando, eu me formei em jornalismo durante o processo todo. O blog começou a ter uma grande audiência, e em tendo uma grande audiência, começou também a ocasionar problemas, né? Porque começou a vir processo de tudo quanto é lado, perseguição judicial. A minha grande perseguição inicial foi do Kia Jogabichian, porque eu fui uma das pessoas que noticiou o golpe da MSI no Corinthians. Então, o Kia Jogabichian da Inglaterra, que ele era o considerado um operador da máfia russa no Brasil, ele me processou 23 vezes de uma vez só. Então, de cara, né? Então, eu comecei já a ter problema logo cedo. E o blog foi desenrolando, o blog ele derrubou um monte de cartola aí, porque quando você começa a encorpar o blog, começa a ficar conhecido, as pessoas começam a te procurar para fazer denúncia e tal, você vai se aprimorando no trabalho, até que em 2011 o blog concorreu surpreendentemente, que na época existia um prêmio chamado Prêmio Comunix. Esse Prêmio Comunix era tratado como o Oscar da comunicação. Então, era apresentado pelo Cid Moreira, aquela coisa toda. E, de repente, eu estou dormindo um dia em casa, toco o telefone, era o Juca Kfouri, me dando parabéns, né? Falei, mas Juca, não estou fazendo aniversário. Ele, não, você está concorrendo ao Prêmio Comunix, melhor blog do Brasil. Eu fiquei entre os 10, e até hoje, até porque o prêmio acabou, né? Mas enquanto o prêmio durou, eu fui o único blog independente que concorreu ao melhor blog do Brasil. O Comunix era extremamente relevante. Extremamente. Sim,
Sim, sim. Você realmente está no meio dessa galera concorrendo e entre os 10 é porque você estava fazendo um negócio muito fodástico. Não, tanto é que nesse ano, que 2011 que eu concorri, eu fui entrevistado pelo Provocações do Abu Janra. Aliás, só um parênteses aqui. Eu tenho inveja de você, porque você conheceu o Abu Janra pessoalmente e foi entrevistado por ele. E é tenso ser entrevistado pelo Abu Janra, né? Porque o Abu Janra, infelizmente, morreu. Mas vinha uma luz na sua cara, se você não enxergava o Abu Janra. Quase fosse um interrogatório. Uma entidade. E ele intimida, porque ele pega pesado, ele pegou pesado comigo. E era foi um ano em que eu tinha dado já algumas entrevistas, né? Mas entrevistas menores. E o Abu Janra foi uma entrevista pesada, porque é uma entrevista que o cara não aliviou mesmo. E eu até me saí bem. Eu me saí realmente bem na entrevista. Então foi isso. Aí em 2015, depois de um monte de problema judicial, eles conseguiram, que eu acho que é o tema de hoje que a gente vai conversar bastante, conseguiram me prender. Só voltando um pouquinho. Uhum. Você, quando você fazia essas. Inicialmente, você começou a receber a galera mandando, provavelmente em off e até não se identificando, mandando um monte de coisa pesada para você publicar. Sim. E você foi começar a mexer com uma tigrada meio cabulosa aí. Galera com poder, com dinheiro e etc. Você fazia uma checagem de fatos antes? Ou você ia no peito aberto na raça? Sei lá, eu ainda não me formei de jornalista, ainda estou meio cru, tô fazendo umas derrapadas aqui. Como é que era a coisa? Então, no começo, a minha grande derrapada nunca foi checagem de fatos. Porque eu quando foi em 2008, o meu blog começou em 2006, segundo semestre de 2007, eu entrei na faculdade de jornalismo, porque eu fui ajudado pelo Chico Malta. Chico Malta é um grande empresário. Chico Malta é um pseudônimo, tá? Que eu não quero dar o nome dele. É um grande empresário, amigo meu, amigo do Juca, que se tornou fã do meu blog e que pagou a minha faculdade e pagou a faculdade do meu filho. Não tem nada a ver com esporte, não tem nada. E eu me formei jornalista. E nesse período foi que eu aprimorei a minha maneira de escrever e a entender também como eu deveria me portar com relação a como me referir às pessoas. Então, no início, eu era um mix, e isso é muito ruim, de tentar me comportar. Essa parte é boa, como o Juca Kfouri, e na comunicação mais pesada, como se fosse o Jorge Cajuru. Isso foi uma grande burrada que eu fiz na minha vida, entendeu? Porque aliás, no Brasil, a primeira palavra que um jornalista tem que aprender é supostamente. Então, exato, né? Eu até não, então, nisso eu nunca tive problema. Eu nunca fui condenado por fake news, eu nunca fui condenado por uma notícia errada. Eu fui condenado porque, na época, no começo, eu usava muito adjetivo. Eu não tinha técnica jornalística, entendeu? Então, eu falava como os influencers falam hoje. Não existia. O adjetivo é o prato cheio para o advogado, né? É prato cheio, porque você é condenado na injúria. E injúria não tem defesa. Injúria, você chegou na injúria, você não pode nem retratar. Porque a justiça permite a retratação se você caluniar alguém, ela permite a retratação se você difamar alguém, mas ela não permite a retratação na injúria. A justiça não permite. Então, injurioso, você dança mesmo. Então, o que acontece? Eu fui condenado em 2015, não por fake news, porque, bom, no contexto, na verdade, a minha condenação ela tem um contexto um pouco mais amplo, que eu vou chegar aqui. Eu vou te falar o fato em si. Eu escrevi a seguinte frase. Falei que o advogado fulano de tal, que eu não vou citar o nome dele aqui, era melhor alterocopista do que advogado. Por quê? Porque ele ficava no Twitter e ele ficava apresentando toda hora vinho lá. E ficava com a taça de vinho
E eu queria dizer que ele era um mau advogado, e eu falei, olha, é melhor ter o copista do que advogado. Digamos, eu acho que não era para ser condenado, porque era uma crítica e até justifiquei na audiência. Mas digamos que eu fosse condenado, como acabei sendo, não era para ser preso, óbvio. Isso não existe, entendeu? Mas por que eu fui condenado e preso? Porque existiam vários processos meus que estavam rolando na justiça que eu estava ganhando. E um deles, que foi o que me ocasionou uma enorme perseguição, foi contra um desembargador. Tem um desembargador que ele é. Até, aliás, o judiciário inteiro está nos clubes de futebol. Desembargador, promotor, tudo. Esse desembargador, eu denunciei ele e o filho dele no Corinthians, e ele virou um perseguidor meu implacável. Aí ele começou a caçar nos locais, com gente próxima a ele, processos que eu estava respondendo. E ele encontrou alguém que se sujeitou a não só a me condenar, como também a me condenar à prisão. A minha prisão, ela, perto do que era a condenação, ela foi uma coisa escandalosa. Por quê? Porque eu não morava mais no Brás, você sabe, a gente morava no mesmo lugar, a gente chegou na infância, né? Eu não morava mais no Brás, eu estava morando no bairro do Pari, e num prédio que tinha lá perto da Marginal. Estava com mandado de prisão, na verdade eu nem sabia, porque eu não me defendia dos processos, isso acabou prejudicando mais ainda. Eu usava advogado público, entendeu? Achando que não ia acontecer nada. E eu peguei, fui no Walmart, ali na Vila Guilherme. Quando eu estava voltando para casa, eu fui entrar no prédio, uma viatura parou na minha frente, veio mais 2 policiais de lado assim. Eu achei que era um atentado, porque eu não imaginava que ia ser preso, nada. Aí me tiraram do carro, me jogaram no chão, fizeram um puta escândalo e tal. Falaram, você tá preso, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, preso. Aí o cara mostrou, eu falei, porra, essa condenação deu prisão, deu prisão. Aí me levaram, o que eu achei estranho, me levaram pro Morumbi. Eu tava no Paris e me levaram pro Morumbi. Nossa, para quem não é de São Paulo, tipo assim, uma saiu da distância Zona muito Norte para a Zona Sul. Aí cheguei no Morumbi lá, aí percebi o que estava acontecendo. Já estava a Rede Bandeirantes lá, já estava. O delegado me recebeu e me fez dar a volta na delegacia inteira. Era uma coisa que tinha sido orquestrada, essa minha prisão, pelo Carlos Miguel Aidar. O desembargador participou da condenação, mas a busca policial, que o Carlos Miguel Aidar, que foi presidente de São Paulo, ele foi afastado do cargo no São Paulo, porque eu denunciei ele por corrupção, comprovei, e ele foi afastado exatamente por esse motivo. Do uma São participação Paulo. Extremamente ativa. Exatamente. Aí o que acontece? Aí eu fui preso, fui para esse local. Desse local, me mandaram para o 31º Distrito Policial para cumprir a pena. E do 31º Distrito Policial eu fui transferido para Tremembé. Você ficou. Essa foi a primeira prisão? Eu tive 3 prisões. Nas 3 eu fui para Tremembé. Tá. Nas 3. E essa que você está contando agora é a primeira? É a primeira. É a primeira. Isso. Você ficou na delegacia há quanto tempo? Fiquei 40 dias, ilegalmente. Porque você não pode cumprir pena na delegacia. Então eu fiquei 40 dias na delegacia. Era uma delegacia sob controle do PCC. E depois desses 40 dias, eu posso dizer o seguinte: na delegacia, era melhor para você viver encarcerado do que em Tremembé. Porque na delegacia, qual é a diferença? Na delegacia, tudo que você imagina de moleza você tem lá dentro. Tem internet, tem geladeira, você pode mandar buscar comida fora. A delegacia é uma zona. Entendeu? Então, quem está preso na delegacia está tranquilo. Agora, o problema da delegacia é outro. É a possibilidade de se sofrer violência.
porque ali é uma coisa tensa, muito tensa. Toda hora você está sob o jugo de alguém. E ali, se você... qualquer coisa que eles acharem que você fez errado, tem agressão. Então, o negócio é pesado. Em Tremembé, é o contrário. Dos outros presos ou dos policiais, a agressão? Não, porque, na verdade, como eu estava numa delegacia que existia um piloto, que era o cara do PCC, então o policial ficava até com medo de entrar, porque quem mandava mesmo eram os presos. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu, que eu cheguei, era de noite, eram 3 celas, as 3 celas estavam trancadas porque era de noite. Aí eu entrei na cela e falei, no outro dia você vai falar com o piloto. Aí peguei, no outro dia fui falar com o piloto chegou para mim e falou assim, olha, o que você fez? Eu falei, eu fiz isso, eu sou jornalista, tal, não sei o que, tal. Então tá bom, vamos ver se é verdade. Já abriu a internet lá, entrou, consultou meu blog e tal, aí ligou para fora para perguntar se eu tinha algum problema com alguém. Quer dizer, só ali já é meio tenso, né? Já é bem tenso, por sinal. Eu não posso reclamar da convivência que eu tive lá, porque eu tive uma convivência pacífica com todo mundo. Mas tem gente lá que não teve, entendeu? Então, é uma coisa... É um clima tenso lá dentro, porque você pode... se alguém achar que você desagradou por alguma coisa, dá problema. Se pisar fora do quadrado, você tá na roça. Dá problema. Então, mas a minha cela tinha videogame, jogar PlayStation. Não, era uma coisa... Então você não podia ser campeão no FIFA, né? Senão você tomava um pau. Então. Cara, delegacia é isso. Entendeu? Porque delegacia... agora, Tremembé, não. Tremembé... Antes da gente entrar no Tremembé, só voltando um pouquinho. Uhum. Você tá lá dentro da delegacia, você ficou os 40 dias, mas você não sabia quando exatamente você ia sair. E aí a pergunta que eu faço tinha gente correndo por fora para tirar você da delegacia? Tinha advogado, tudo. O que acontece é o seguinte, a minha pena na primeira prisão foi de 4 meses e 20 dias. Pela lei, eu tenho que sair com 1/6 da pena. Então eu teria que sair com menos de 1 mês. Entendeu? Com menos de 1 mês eu tinha que estar na rua. Eles me deixaram 40 dias lá, por quê? Porque passa a contar depois que você vai na penitenciária. Então já fizeram uma sacanagem. Eu fiquei 40 dias lá no limbo. Aí quando eu fui transferido para Tremembé, porque eu não estava no sistema. Eu estava 40 dias sem entrar no sistema, preso, mas não estava incluído no sistema. Você estava no limbo. Estava no limbo. Quando me transferiu para Tremembé, porque primeiro vieram me convencer a ir para Tremembé. Falaram, olha, você tem que entrar no sistema, senão você não vai sair. O advogado falou. Eu falei, então, já que é a única alternativa, me coloca. Ele falou, não, fica tranquilo. É bater em Tremembé e sair. Porque você já cumpriu o prazo. Cheguei em Tremembé, fiquei 10 dias na solitária. De cara. Me conta essa história da solitária. Como é que foi? Porque assim, até aí você não sabia qual era o seu futuro. Não tinha a menor noção. Você já tinha ficado mofando lá na cadeia. Isso. De repente você entra em Tremembé e te bota dentro de uma solitária. Então, a grande diferença de Tremembé para a delegacia é que a condição carcerária de Tremembé é extremamente rígida. Então, você não tem acesso a telefone, não tem acesso à internet, a comida é uma droga, é tudo muito ruim em Tremembé. A grande fato positivo em relação à delegacia é que é muito forte a segurança. Então, você está seguro lá, certamente você está seguro lá. Eu fiquei, somando todas as minhas prisões, deu 8 meses e pouco em Tremembé. Eu nunca vi ninguém bater em ninguém. Aquilo que aconteceu na série, eu nunca vi. Isso não existe. O clima lá é tenso, diferente. É tenso porque o guarda manda no preso, em Tremembé. E o guarda joga um psicológico forte no preso, porque o guarda pode ferrar a vida do preso, se ele quiser, entendeu? Agora, voltando para a solitária. Só um parênteses aqui, a Maga de Moraes tá falando aqui, ó, você mexia com 2 coisas imexíveis, futebol e advogado, não sei o que é pior, o pessoal da bola ou da toga. É complicado, e o pior é quando o pessoal da toga se mete com a bola, porque aí eles gostam inclusive de bola, em outro sentido, mas exatamente. Então, ela tá
também, em que você se formou? Se formou em jornalismo? Em que lugar que você se formou? Eu me formei em jornalismo na Uninove, lá na Barra Funda, e agora estou cursando Direito. Eu resolvi cursar Direito depois de 20 anos de blog, e estou no segundo ano de Direito. Então, voltando agora para a questão da solitária. Então, eu vou te explicar. Eu estava lá, aí, como que você é transferido da delegacia para Tremembé, ou para qualquer presídio? Você é avisado que chegou o seu carro de transferência, aí você sai da cela, tem que tirar toda a roupa, eles fazem uma revista geral em você, se você não está levando nada, tal, não sei o quê, aí eles te levam no carro. E eu fui de carro até Tremembé, cheguei lá, eu não tinha a menor noção eu não tinha noção que eu estava indo para o tal do Presídio das Estrelas. Eu achava que eu estava indo para um presídio em Tremembé, que era um presídio. Eu não imaginava, não tinha a menor noção. Cheguei lá, achei que eu ia bater e sair, igual o advogado falou, não aconteceu. Aí falaram assim, ó, eles tiraram minha foto para colocar no sistema, aquela foto que fica de frente, de lado. Me deram um colchão, que na verdade é uma laminazinha dessa grossura, nossa, enroladinho. Kit de higiene, que é também uma tragédia. E uma comida bem ruim. E eu fiquei aguardando numa celinha pequena até liberar a vaga. Aí eu tô achando que é uma vaga que eu ia ficar pouco tempo, né? Bom, aí o guarda vem, ó, vem comigo. Aí você arrasta o colchãozinho, vai empurrando o colchãozinho, vai levando uma trouxa. Aí eu entrei num lugar que tinha um guarda, aí eu vi que eu tô indo para um lugar que não tem ninguém. Atrás de onde ficava o guarda, no meio do mato. Aí eu peguei e falei, aí o cara falou, você vai ficar aqui 10 dias. Eu falei, 10 dias? Eu falei, sem certeza, certeza. Eu falei assim, mas não, você vai ficar aí 10 dias, tá? Não pode pegar um livro, né? Não pode pegar nada. 10 dias. Depois de 10 dias você vai para a cela. Falei, tá bom, né? Aí... E isso você hoje sabe se era praxe ou era parte de uma punição extra para você? Na verdade é o seguinte, em Tremembé o que eles fazem? Não foi só comigo, era com todo mundo. Tá. Tremembé ele tem uma prática. Você chega, você vai direto para o castigo. E lá a solitária é o castigo. Então, você chega, fica 10 dias no castigo, que é para você, quando sair de lá, não ter vontade de voltar. Porque se você cometer uma infração, depois que saiu de lá, se você estiver no convívio e cometer uma infração, você volta para ficar 30. Você tá louco. Ali um dia... olha o impacto da minha chegada. No que eu entrei, o piso era de cimento, só que pintado de preto. Então, quando enchia de água lá, ficava aquela melequeira toda. Era uma cama, um cano saindo água gelada. Esse cano que saía água gelada, quando você tomava banho, molhava a cela toda. Quantos metros ela tinha? Uns 3x4, por aí. Pequenininha. Tinha luz? Acendia a luz? Não. Acendia a luz quando o guarda acendia a luz. Mas não era sempre que ele acendia a luz. Não era sempre. Você podia passar dias sem acender luz. O que acontece é o seguinte, lá, a grande questão é o seguinte, era isolado, você fica 24 horas trancado, você não sai para nada, nem para tomar sol, 24 horas trancado. Você não tem noção muito do horário, porque é complicado, a condição de higiene é péssima, você não tem produto de limpeza, você não tem nada. Eu cheguei lá, eu não sei se é séria a sacanagem de quem me colocou lá, mas a privada estava entupida. E aí eu fui pedir pro guarda um negócio para desentupir, ele falou, se vira. Aí, e a privada do lado da cama, né? Um palmo da cama. Eu tive que enfiar a mão lá, cara. Enfiei a mão lá, desentupi, depois fui lavar a mão. Aí cheguei no inverno, puta frio de noite. Aí você tem que tomar banho. Tinha uma janelinha, não tinha nada? Cara, tem uma em cima, tinha uma gradezinha. Então você conseguia ver se estava de dia ou se estava de noite, por exemplo? Cara, dava para ver, depende do horário. Se tivesse um dia de sol assim, dava para ver.
Aí o que acontece? O problema é quando chovia. Quando chovia metade da cama. Porque a chuva entrava de ladinho, chovia metade da cama. A comida era uma coisa assim, indescritível. Assim. O arroz vinha azedo. Pra você ver, quando eu saí da Solitária, que a gente foi comer a comida lá, você jogava a linguiça para os cachorros, eles recusavam. Nossa, que zoado. Não, zoado. E os caras falavam para mim, não come essa linguiça que vai ter furúnculo, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu pegava na Solitária, quando eu percebi que a comida era uma tragédia, falei, vou ficar 10 dias aqui, eu vou comer o pão. Então eu recebi o pão do café da manhã, eu comia metade de um pão e guardava metade do pão para comer mais tarde e tomava água. Eu falei, lá fora eu vejo o que eu faço. A minha sorte é que no 5º dia, mais ou menos, antes de eu contar essa parte, eu preciso contar como eu descobri que eu estava em Tremembé. Eu dormi, né? Dormi e tal, passei a noite. Aí, de repente, porque o alto-falante chama as pessoas, porque de manhã cedo, quem precisa pegar remédio é chamado no alto-falante. Aí eu tô dormindo e ouço assim. Primeiro nome que eu ouvi, Antônio Marcos Pimenta Neves. Aí eu escutei assim, falei, que? E era recente, né? Aí eu peguei, aí o próximo nome chamado, não sei o que lá. Aí fui falando os nomes, de repente, Christian Cravins. Eu falei, puta, eu tô em Tremembé, aquele Tremembé. Falei, como que eu vim parar aqui, cara? Aí quando chegou no 5º dia, foi a minha sorte lá, foi o Pimenta Neves. Pimenta Neves é jornalista. E ele soube que um jornalista estava na Solitária. E ele, num dos plantões de guarda, um dos guardas que estavam nesse plantão cuidando de mim, era amigo dele, ficou amigo dele lá. O guarda permitiu que ele fosse 5 minutos me ver, e ele me levou fruta e me levou hidrosteril. Hidrosteril é um negócio que você pinga na água, que deixa a água potável. A água fica ruim, mas ela fica potável. Aí eu comi aquelas frutas um pouquinho e passei a pingar hidrosteril na água. E o Pimenta falou para mim, olha, quando você sair daqui, você vai direto na minha cela, que é a cela tal. Só contextualizando, o Pimenta Neves era aquele jornalista que tinha tirado a vida da namorada, né? Isso, exatamente. Ele era o chefe do Estadão. Ele era o chefe do Estadão. Isso, foi chefe. O cara era o topo do jornalismo. Ele era o top. Aliás, um cara tratado por todo mundo na profissão como genial na profissão. Cara, aí, o cara estragou a vida. Infelizmente, estragou a dela, principalmente, né? E a dele também. Bom, e aí, o que acontece? O Pimenta, quando eu saí só fazer mais um parênteses aqui. Claro. Mas, assim, é um absurdo o quanto de gente ainda... quanto de machismo na sociedade. Ainda bem que hoje está se discutindo muito mais, porque naquela época não se falava disso. Teve até o carinha aí do Red Pill aí, que também foi preso, acho que foi solto hoje, se eu não me engano, que também agrediu o namorado. Então, assim, é uma cultura de um machismo absurdo que nós temos no mundo, basicamente no mundo inteiro, né? Mas aqui é muito forte, dessa coisa de tenho que lavar a minha honra, né? Essas coisas, e as mulheres estão... A gente convive, né? Temos mães, temos irmãs, temos mulheres, etc. Se basta você que é homem perguntar para uma mulher como é que é a vida dela no dia a dia, as coisas que ela tem que se preocupar, que nós homens não fazemos nem ideia. Sim. Né? Então, assim, ser mulher... Isso nesse momento que todo mundo está com a cabeça um pouco mais informada, né? Imagina naquela época. Era uma época mais sombria, né, para as mulheres. Porque hoje em dia entrou na pauta. Ainda não está muito assim, mas já se fala bem mais e você já tem na mídia está se falando com mais veemência. Está rolando assim uma maior tentativa de educar, né, os homens. Sim. Que é o mínimo, né? É o mínimo que tem que fazer, né? Bom, então, só para continuar, então, o Pimenta, ele quando eu saí da Solitária,
eu fui procurar onde ele me falou que ele estaria. Realmente, eu tinha um lugar lá reservado por ele. Isso evitou que eu tivesse que ficar de cela em cela perguntando se eu poderia estar lá, se eu não poderia não estar. E o Pimenta, durante a primeira semana depois da solitária, eu comia a comida dele, porque a minha visita ia ser só depois de uma semana. Aí, quando começou a ter a visita, orientado pelo Pimenta, por conta da comida trágica que tinha lá, eu orientei a minha mulher, e a minha mulher ela começou a fazer o seguinte: ela começou a levar, no dia da visita, ela levava um negócio de carne que ficava embebido num molho lá que conservava a carne, e era uma travessa grande. Então eu passei a comer. Eu tomava o café da manhã lá, que era o café e o pão. E aí no almoço eu comia 3 pedaços de carne. E na janta eu comia 2 pedaços de carne. Não comia mais nada. Então, era 3 pedaços de carne no almoço, 2 pedaços de carne na janta. Isso durava até quinta-feira, de domingo a quinta-feira, porque não tem geladeira lá. Então, mais do que isso, estraga. Então, era a conta certa, praticamente. E na quinta, de quinta a sexta, sábado e até chegar o domingo, eu comia salame, porque o salame também dura fora da geladeira, entendeu? Então era isso que eu comia. Eu passei todo esse tempo comendo só isso, todo o tempo. E porque não dá para comer o que serve lá. É interessante, né? E lá em Tremembé é uma horta muito boa, tudo muito bom, só que é vendido. O Estado vende para fora e a parte boa da comida vai para os guardas. O preso come outra coisa, outra coisa. E essa questão dessa comida que vocês comiam, isso você já estava na cela com a outra galera? Você já estava já estava na cela com o Pimenta? Então, eu trabalhava lá. Descreve o lugar, a cela, porque assim, aqui é um canal de escritores, né? Então, quanto mais a gente mostrar... Claro. Ó, eu vou te deixar bem... Aliás, eu estive nos 2 lugares. Eu tive tanto no espaço que eles chamam de semi-aberto, que é o que foi mostrado na série do Tremembé. Porque Tremembé, na verdade, você está condenado no semi-aberto. Semi-aberto, todo mundo acha que você vai dormir na prisão e vai trabalhar na rua. Em Tremembé, isso não acontece. Em Tremembé, você trabalha dentro de Tremembé. Então, é um semi-fechado. Então, você trabalha lá dentro, na horta. Eu trabalhava na capinagem. Então, eu ficava na capinagem. Então, como que é esse espaço em Tremembé? Ele parece, para quem é escritor vai entender bem, uma favela siciliana. Então, é um pátio, é uma casa grande, tipo um galpão, que é uma cela. Depois tem um galpãozão, que cabe mais gente, e tem mais um outro galpão. Então, nesse galpão daqui, são 30 e poucas pessoas. No galpão da sequência, são 76 pessoas. E nesse que faz assim, assim e assim. Então, nesse que faz aqui são 30 e poucas pessoas. Como que funciona dentro desse galpão? No galpão, quem já assistiu filme de nazismo e viu o campo de concentração, tem aquelas camas, uma do lado da outra. É igualzinho. É igualzinho. É uma cama do lado da outra, beliche. Então, fica uma cama do lado da outra. E a grande questão é o seguinte: você, no espaço que cabe 76 pessoas, e tem 76 pessoas, não tem superlotação, é realmente certinho, tem 3 bocas de chuveiro, tem 3 privadas. Então, você imagina 76 pessoas esperando na fila se der um piriri lá, né? Então, o que eu fazia? Piriri da linguiça, inclusive. Da linguiça, inclusive. Então, o que eu fazia? Como eu sempre acordei muito cedo por causa do blog, eu sempre acordo 3h30, 4 horas da manhã fazer meu blog, para soltar notícia cedo. E a maioria dos presos lá acordavam quando o guarda ia chamar.
Então o guarda ia chamar lá perto das 5h30 da manhã, por aí. Dava 3h30, 4 horas da manhã, eu levantava sozinho, descia devagarzinho para não fazer barulho, ia na manhã, não acendia a luz, fazia o meu número 2 tranquilo e tomava o meu banho na sequência. Esse era o meu horário do número 2 e o meu horário do banheiro. Porque se eu fosse esperar durante o dia, não dá. Qual que era o tamanho da cela que você estava? E quantas pessoas tinha, né? A que eu Dentro de tava era cada de 76. 76 pessoas, mas cabia 76. Então era grandona. Então, porque Era um galpãozão, né? Não era uma coisinha é um pequenininha. galpãozão, porque é o seguinte, aonde eu estava, onde eu fiquei a maior parte do tempo, onde foi retratado na série do Tremembé, um galpão com várias camas. Na série está retratado errado, tá? Não é daquele jeito. É proibido você entrar na cela do outro, tudo aquilo que mostrou lá não acontece. E eu fiquei 10 dias na segunda prisão, eu fiquei 10 dias no regime fechado, por causa de uma sacanagem que um juiz me fez no Paraná. Eu denunciei um juiz lá no Paraná por corrupção. E esse juiz, quando eu denunciei ele, que ele soube que eu estava preso, na segunda vez, ele me decretou uma prisão preventiva. Prisão preventiva é uma prisão que não tem prazo. E por um processo que ele tinha me processado por difamação, que tem a pena máxima de 1 mês. Isso não existe. Então, na segunda prisão, só para contextualizar, a segunda prisão eu fui preso porque eu disse que o Milton Neves era uma barrigada perdida. É isso. Aí eu peguei 1 mês de prisão. 1 Você mês de prisão. arrumava umas tretas também engraçadas, Isso, né? porque eu disse que ele era uma barrigada, quer dizer, eu fui preso só por fazer piada. Eu não fui preso nunca por mentir, por fake news. Aí me levaram para Tremembé, para cumprir essa pena de 1 mês. Aí eu tô lá em Tremembé, de repente fiquei na solitária. Quando eu saio da solitária, eu saio da solitária praticamente com a pena cumprida, porque é 1/6 da pena. Aí fui trabalhar na capinagem, aí me chamam no alto-falante. Eu tô achando que é para poder ir embora. Tô 11 dias aqui, vou embora, né? Chego lá na negócio do guarda, aí tem um oficial de justiça. Olha, aqui o senhor, isso aqui é um mandado de prisão, o senhor tá preso. Eu falei, eu sei que eu tô preso, eu tô aqui. Não, o senhor tá preso de novo. Mas preso por quê? Não, aqui, ó, é uma prisão preventiva do Paraná. Do Paraná? Falei, puta, eu denunciei um juiz lá. Aí me mandaram pro regime fechado. Aí eu conheci o regime fechado de Tremembé, porque a preventiva você cumpre no fechado. Aí me mandaram pro regime fechado. Aí no regime fechado é diferente. Regime fechado parece aquelas prisões americanas. Regime fechado é a cela de 5 pessoas. Então, tem o andar de baixo e tem o andar de cima. São várias celas, uma do lado da outra, de 5 pessoas cada cela, e você fica lá trancado praticamente o tempo inteiro. Tem 1 hora de banho de sol, e é tenso, por quê? Porque você viu, parece o Walking Dead na hora do banho do sol. Porque todo mundo toma psicotrópico lá, porque o cara que está no regime fechado, em Tremembé, o cara está condenado a 100 anos, outro tem 200 anos, o cara está desesperado. Aí o cara não consegue sair para lugar nenhum, tá preso lá, não tem nem saidinha, porque o regime fechado não tem saidinha, o regime semiaberto ainda tem. Então os caras ficam zumbizando para lá, para cá, para lá, para cá, e você fica nessa agonia. Eu fiquei 10 dias. Eu fiquei 10 dias, por quê? Porque a minha advogada pegou, foi para o STJ, foi para Brasília, despachou com o ministro. Quando o ministro leu a minha prisão, ele falou: isso aqui é uma aberração. Ele, de ofício, ele mandou me soltar. De ofício. E aí eu voltei para o regime semiaberto que eu estava já, e tive, em vez de sair rápido, tive que cumprir o resto da pena e fiquei 1 mês lá. Fiquei 1 mês lá nessa do Milton Neves. Mas Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Pessoal, vocês que estão aí no chat, façam perguntas, tá? Vocês estão tímidos aí, tem pouca gente comentando, podem fazer perguntas. Só mais um adendo aqui, a Clene Salles mandou o super sticker, muito obrigado, Clene.
Deixa eu ver aqui, o Giovanni Turim falando aqui, uma cela de 76 pessoas, era inimaginável ficar preso num lugar assim. O Evandro está falando aqui, está te perguntando. Paulinho, nos dias em que você esteve preso, você se arrependeu das batalhas nas quais você se meteu? E hoje, com você livre? Olha, eu não me arrependi de nada, de nenhuma batalha que eu entrei trabalhando como jornalista. Eu fiz meu trabalho, entendeu? Eu tenho plena consciência de que eu fui preso não pelo que eu escrevi, mas pela perseguição, pelo entorno, porque eu era um cara que estava na justiça desprotegido, eu não tinha bons advogados. Quando eu estava sendo processado, quando eu não estava sendo defendido por advogado público, para que as pessoas entendam, ele não tem culpa. O advogado público não tem a menor noção de quem você é e ele nem lê o processo direito. O advogado público, quando defende uma pessoa, ele defende um negócio chamado negativa geral. Eu até aprendi agora na faculdade. O advogado pega todos os casos e defende do mesmo jeito. Ele faz uma negativa geral. Então ele nega e acabou. É isso. É só para você dizer que teve um advogado. Protocolar. Você de fato não é defendido. É por isso que uma pessoa pobre rouba 1 quilo de carne no mercadinho e fica anos apodrecendo na cadeia. Isso, exatamente, porque você não tem uma defesa concreta. E em uma ou outra oportunidade que eu tive um advogado que não era público, era pessoa recém-formada, que eu também não posso julgar, não posso. A pessoa até se dispôs a me ajudar, entendeu? Tal. Isso mudou para mim. Porque por que eu não tinha a defesa que eu deveria ter no tamanho do blog que eu tenho? Porque, cara, entendeu? É caríssimo. Teve um período que eu pagava 2 pau por mês de advogado, fora as custas, e era um preço camarada. Porque o meu caso era para muito mais. Mas na terceira prisão. E você não tinha um órgão de imprensa por trás de você, que é o que costuma proteger o jornalista. Você não tinha um UOL nas costas, uma Folha, um Estadão, para segurar a bronca, né? Sim, exatamente. Você sabe que uma coisa que eu estou percebendo é o seguinte, não só isso, porque acaba realmente intimidando os processos, você ter um bom advogado intimida o processo, cara. Porque olha o que aconteceu comigo. Eu fui preso na terceira vez. Eu fui preso em 2015, 2018, e na terceira vez eu fui preso num processo que eu denunciei o dono da Calunga, que é o Paulo Garcia, porque ele estava numa eleição no Corinthians contra o André Sanches, e eu consegui provar que eles ficavam um batendo no outro, eu consegui provar que eles estavam juntos, porque o Paulo Garcia, através de uma outra empresa, financiou a campanha do André Sanches para deputado federal. E eu provei. 80% da campanha foi dinheiro do Paulo Garcia. E eu provei, e a juíza que julgou, primeiro o promotor do caso, o senhor Paulo Castilho, teve a cara de pau de não se julgar impedido, apesar de frequentar a casa do Paulo Garcia há anos. Inclusive eu mostrei no processo. E a juíza que me julgou, ela teve a cara de pau de colocar assim na sentença. Apesar do réu ter comprovado o que falou do proponente, do Paulo Garcia, nesta semana entrei no blog dele e havia 16 citações ao Paulo Garcia, o que comprova perseguição. E então eu condeno ele por difamação. Que difamação é bem subjetivo. Que difamação, ela pode te considerar uma pessoa que faz difamação, ainda que você fale a verdade. Ainda que você fale a verdade, você pode ser condenado por difamação. Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, se você chegar e disser, olha, o cara chifrou a mulher, você é condenado por difamação. Ainda que o cara tenha chifrado a mulher. E você pode ser condenado por difamação. Você difamou o cara e ela. Mas no meu caso, não cabia difamação. Mas ela colocou, ela arrumou esse argumento, sendo que na semana que de fato eu falei do cara 16 vezes,
Ele era o candidato a presidente do Corinthians numa eleição que eu estava cobrindo. É a mesma coisa que você condenar um repórter da Folha por falar 80 vezes do Lula numa semana numa eleição presidencial. É óbvio que ele vai falar 80 vezes do Lula numa semana. Então foi o que aconteceu comigo. Aí eu fui condenado a 2 meses. 2 meses. Bom, essa é a terceira vez. Aí eu fui para Tremembé, fiquei lá o tempo que tinha que ficar. Só que neste ano, que foi em 2021, eu fui o único jornalista no Brasil preso. Houve um relatório, foi formulado um relatório, que foi apresentado nas Nações Unidas sobre perseguição contra jornalistas. E eu acabei aparecendo nesse relatório. Isso chamou a atenção de uma ONG chamada Media Defense, que é uma ONG inglesa. Aí mudou minha vida jurídica, que nunca mais eu fui condenado. Porque em 2021, a Media Defense entrou em contato comigo logo que eu saí da prisão e foi apresentado o relatório. Uns meses depois foi apresentado esse relatório, a Media Defense entrou em contato comigo e disse que ia marcar uma videochamada. Aí eu marquei uma videochamada, eles puseram uma pessoa lá que sabia falar português, e eles falaram: nós somos uma ONG, nós defendemos jornalistas no mundo inteiro, pessoas perseguidas, e nós fizemos uma verificação. Você é o jornalista mais perseguido no Brasil na última década. Eu tive mais de 200 processos. Mais de 200 processos. Mais que na ditadura, até. Mais do que na ditadura. Até porque tinha gente de muito poder que ficava me processando quase todo mês, entendeu? Ainda que não ganhasse, era para encher o saco mesmo, para poder ficar prejudicando não só o trabalho, como também o bolso, essas coisas, né? É o tal do assédio jurídico que ainda hoje Sim. É muito forte. A forma de calar qualquer oposição é sempre você fazer assédio jurídico. Sim. E processando em vários estados, né? Eles fazem isso também, né? Isso, exatamente. Aí o que acontece? Aliás, eu tive que até que depor no Rio de Janeiro, né? Porque não tinha um negócio virtual, né? Bom, eu conversei com essa ONG Media Defense, falei para eles que eu ia estudar, porque eu queria saber quem eles eram de fato, eu não podia aceitar uma coisa assim de cara. Agradeci, né, de terem me procurado. Aí eu conversei com eles, depois conversei com o parceiro deles no Brasil, que é o escritório Flora, Mateus e Mangabeira, no Rio de Janeiro, que é o parceiro deles. Como que funciona? Eu sou processado, eu envio o processo para o Flora, Mateus e Mangabeira, o Flora Mateus manda o meu processo para a ONG e a ONG paga eles. Então paga até o STF, se precisar ir. Aliás, pagaram agora para eles. Eu estou movendo um processo contra a União pelas condenações que eu tive na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que vários direitos meus não foram preservados, né? Então, eles apagaram até isso. Então, eu acabei aceitando, eles me mandaram a minuta de contrato. Minuta de contrato, a única contrapartida que eu tinha, que era uma coisa que eu sempre fiz com as pessoas que me defenderam, e não tinha nenhum problema de fazer com eles, cada vez que tiver um desfecho judicial, eu coloco o blog do Paulinho é defendido pelo escritório Flora, Mateus e Mangabeira, que é financiado pela ONG Media Defense. É só isso. A única contrapartida que eu tenho. E sigilo também não tem nem porque são cláusulas absolutamente normais, né? Mas a partir desse acolhimento que eu tive dessa ONG e desse escritório, que é magnífico, se você procurar as defesas que eles fazem, eles são especialistas em defender jornalistas, especialistas em liberdade de expressão. Os meus processos, as minhas defesas que antes tinham 2, 3 páginas, hoje tem 40 páginas. Então, o cara faz uma apresentação da minha vida, entra lá com todas as jurisprudências que existem até hoje. Então, quer dizer, isso intimidou. O número de processos que eu sofria, agora nem isso eu sofro mais, porque o cara, quando perde o processo, ele tem que pagar. Então, o cara não vai arriscar. Quando ele vê
A minha banca de advogado chega lá com 5, 6 advogados assinando, já intimida, entendeu? Então, só não intimida a Leila Pereira, que ainda me processa bastante, porque ela também tem bastante, né? Mas, A de Leila resto, é do Palmeiras, é isso? a Leila é do Palmeiras, Presidente do Palmeiras, né? Isso, a Leila, ela fica brava comigo porque eu estou contando, aliás, é uma coisa que ninguém da imprensa publica, é inacreditável, porque os documentos são públicos, é porque você pode ver que dificilmente você acha na mídia uma denúncia da Calunga e uma denúncia contra a fã. Contra a Crefisa acha porque não tem jeito, a Crefisa é um escândalo, né? Mas por quê? Porque eles são bons anunciantes, então o pessoal prefere não atacar. Mas a fã, é até bom para o seu público saber, porque sempre que eu vou em algum lugar eu conto Fã é a faculdade, né? a Faculdade das Américas. A Faculdade das Américas, a Leila Pereira e o marido dela, o José Roberto Lamáquia, eles já perderam em terceira instância a posse da fã. Eles vão perder a fã. Por quê? Porque, segundo a justiça, vou falar desse jeito para não dizer que foi eu que falei, segundo a justiça, a decisão judicial de primeira instância, de segunda instância e agora de terceira instância, que está em agravo, ela deu um golpe para poder colocar a fã em propriedade da família dela. Foi um golpe. A justiça que diz, não sou eu. Eu acredito na justiça. Não sei. Aí, ela tá para perder e a fã é gigantesca, tem campos em tudo quanto é lugar. E isso já está agora, tá no julgamento do agravo de terceira instância. Ela já está perdendo já na votação e um juiz e um ministro pediu vistas. Então eu estou acompanhando o caso. E um outro caso dela também que ela ficou um pouquinho brava é que eu publiquei um processo dela que estava em segredo de justiça, que eu posso publicar como jornalista, porque não fui eu que abri o segredo de justiça, eu recebi de fonte e eu posso publicar. E ela perdeu quando ela me processou, porque ela disse que eu publiquei um processo de segredo de justiça, que eu não podia, e o juiz disse que se eu recebi de fonte eu posso, eu só não posso quebrar o segredo de justiça. Que é uma investigação do Ministério Público que estava ocorrendo contra ela por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Então é por isso que ela fica um pouco brava comigo. E ó, tenho pessoal aqui no chat está fazendo perguntas. Uhum. A Maga de Moraes, ó, a série Tremembé vem sendo criticada por idealizar a vida na prisão. Você concorda com isso? Eu concordo no seguinte termo, porque o que está sendo retratado na série, ela não é exatamente o que acontece lá, entendeu? Por exemplo, eu acho aquelas cenas do Christian Cravinhos com o rapaz, que de fato ocorreu, esse romance ocorreu, isso é fato. Mas não é aquela cena de amor que está sendo retratada na série. É uma coisa meio romantizada. Eu acho que é desnecessário fazer uma coisa dessa. Eu acho que não tem nenhum problema você contar a história das pessoas que estão em Tremembé, desde que seja contada com a conotação que tem que ser dada, que é do peso do que eles fizeram para estar lá dentro, né? Que você não fique só. Eu acho que tem que mostrar também a pessoa ela tentando se recuperar. Eu acho que todo mundo tem direito a se recuperar. Mas a questão é que a série está focando somente, principalmente, ela mostra o crime que aconteceu, mas principalmente ela está floreando muito os personagens como se fossem bons samaritanos. E não é o caso, né? Não é o caso. Então eu acho que o tom. Tá dando uma limpada na biografia da galera? Então, o tom de como está sendo contada a série está muito romanceado. Por exemplo, aquele romance também do Daniel Cravinhos com a menina não foi daquele jeito, entendeu? Então, está sendo muito romantizado, é uma coisa que não é para ser romantizada, né? Tudo bem, eu acho que tem que mostrar o crime dos caras, tem que mostrar quem de fato está tentando se reabilitar. De fato, tem gente lá que tentou se reabilitar, mas tem gente também que não. Tem gente também que não.
O... As mulheres, elas são separadas dos homens de que forma lá? São separados, inclusive, de prisão. A prisão das mulheres fisicamente é distante da prisão dos homens, tá? É separado. Mas Tem o aquilo mesmo nome, né? Ou não? é o mesmo nome. O Tremembé, onde ficam os famosos, é Tremembé 2. Tremembé 1 é do PCC. E o das mulheres eu não lembro direito qual é o nome. O Tremembé 1 é o Pemano. Eles chamam de Pemano. Pemano é o do PCC. Tremembé 2 é o dos famosos. E tem eu não lembro qual é o nome das mulheres, mas eu sei que são 3 complexos separados. Separados E você sempre ficou no dos famosos? Sempre um dos famosos. Por quê? Porque o que acontece? A prisão que eu estava, ela tem 3 tipos de público para poder ficar lá. Ou é crime de mídia. Crime de mídia é quando eles consideram que se você for para uma outra prisão, por conta da repercussão da sua prisão, você corre risco de vida, que eles consideraram que era o meu caso. É um blog de denúncia, um blog quando eu fui preso saiu do UOL, essas coisas todas. Crime de mídia, crime de policiais ou parentes de policiais. Então, quem é policial ou parente de policial vai para Tremembé, porque não pode ficar em nenhuma outra prisão. E estupradores. Estupradores vão para Tremembé, porque se ficar em outra prisão, eles morrem. Entendeu? Ou morre, tem uma vida infernal. Se não morrer, vai ter uma vida infernal, vai ficar separado. Em Tremembé, não. Em Tremembé não existe o que ocorre nas outras prisões. Em Tremembé, todos convivem juntos e, como que eu posso... com absoluto respeito. Você não é obrigado a conversar com a pessoa, mas você é obrigado a respeitar a pessoa. Então, você não tem briga entre Tremembé. Discussão sempre tem, principalmente dentro da cela. Discussão tem, mas ninguém dá um tapa em ninguém em Tremembé. Porque se der um tapa, tá ferrado. Porque lá manda o guarda. É câmera em tudo quanto é lugar. E se você der um tapa em alguém lá, você ganha mais um ano de cadeia. Porque vai ter uma averiguação que dura um ano. Então, até averiguar, e você vai para a solitária, além disso, quer dizer, então não vale a pena. Você vê, eu tive 2 momentos meus de perder, praticamente quase perder a cabeça lá dentro, por conta até do clima e tal, que foram os seguintes. Mas mesmo assim não teve violência, porque não podia ter. Até porque eu também não sou um cara violento. A primeira foi quando eu ia fazer a capinagem e botei uma camisa do Corinthians minha para lavar. Aí você pendurava atrás da cela. Aí sumiu a camisa. Eu voltei na hora do almoço, procurei e tal. Aí cheguei dentro da cela e falei, olha, é o seguinte, eu não quero ferrar a vida de ninguém, também não quero que ninguém ferre a minha. Eu vou trabalhar no segundo turno da capinagem. Eu não quero saber quem pegou. Não me interessa saber quem pegou. Mas eu quero ela na minha cama, quando eu voltar. Porque se ela não estiver na minha cama, não tem problema nenhum. Nós vamos resolver da seguinte maneira. Eu vou no guarda, vou pedir pro guarda olhar na câmera, e aí o cara vai ficar mais um ano aqui. Aí o cara que sabe. O prejuízo é grande. É isso. Então, eu vou para lá. Se eu não voltar, eu vou para a câmera. E eu vou para a câmera mesmo. Aí todo mundo ficou me olhando, ninguém falou nada. Aí eu voltei, a camisa estava na minha cama. Então, pelo menos resolveu o problema. Eu até estava torcendo para que tivesse mesmo. E tava. E a segunda vez eu estava já pé da vida, já estressado lá dentro de estar preso, aquela coisa toda. Tô sentado e tô vendo uma pombinha andar no meio do pátio, uma pomba. E a pomba doentinha, eu tô lá, você não tem o que fazer, tá preso, você fica olhando pra pomba. Tô lá vendo a pomba tal. Aí A tem um pomba fica a preso. coisa mais interessante do mundo nessas horas. Aí vem um desgraçado e dá um chute na pomba, que nem a bola de futebol, mata a pomba. Um preso ou um guarda? Preso. Puta que eu pariu. Eu levantei, cara. Fui na direção do preso, mas no meio do caminho eu fui pensando. Aí eu parei. Eu parei na frente do cara. Eu falei, meu, você é muito filho da puta, cara. É uma pena que nós estamos aqui dentro. Aqui não vai acontecer nada. Aí peguei, virei as costas e fui embora.
Xinguei o cara pra caramba internamente, né? Mas foi às vezes que eu perdi a cabeça lá. Mas de resto eu fiquei calmo, porque lá você aprende a controlar muita coisa lá dentro, sabe? Você acaba ficando. Eu exercitei bem a paciência. Porque lá, o que eu fazia? Eu ficava sentado. Vinha uma pessoa que eu não queria conversar comigo, eu levantava, vou ali e já volto. E não voltava. Eu ficava lá, eu ia para outro lugar. Vinha uma pessoa que dava para conversar. Eu conversava muito com o Pimenta, na verdade. Porque o Pimenta era jornalista, então a gente conversava. O Pimenta não tem perdão porque ele fez. E ele mesmo não se perdoa. Entendeu? Ele acha. Ele falava para mim lá que era merecido ele estar lá. Cumprir a pena que ele tinha que De cumprir. fato era, né? De fato Muito é. merecido. Não há o que justifique o ato, entendeu? Mas eu não tenho do que reclamar dele como ser humano lá dentro, entendeu? E todo mundo que conhece ele diz que, tirando esse fato da vida dele, ele sempre foi um grande ser humano. É uma pena que ele tenha cometido o ato que cometeu e pagou pelo ato que cometeu. Uma pena, realmente. Ele morreu ou tá vivo? Não, tá vivo. Eu falo com ele ainda. Ah, Falo tá. com ele. É meu amigo pessoal, porque me ajudou muito lá dentro, entendeu? E eu falo com ele ainda. Aliás, eu tive com ele o mês passado no Dicunto, aqui na Moca. Almoçando com ele no Dicunto na Moca. Mas o Pimenta eu conversava muito com ele de manhã, tomando café, tal, porque o Pimenta é jornalista, a gente conversava sobre jornalismo. E uma coisa que eu acho importante, né, cara, que a pessoa cumpriu a pena, tá cumprida, eu acho que ela tem o direito de pelo menos tentar se reconstruir. É óbvio que tudo que uma pessoa que foi Sim, presa, tudo que sim, ela fez lá sim. para trás, para a família, para os familiares, É. tudo, nunca vai ter perdão. Sim, Mas a justiça ela não é baseada em revanche, né? sim, Ela é sim. baseada em penas que têm que ser cumpridas. Todo o E, e, contexto tem que ser levado em consideração, né? Tudo. Desde a parte ruim e o que vier depois, entendeu? Eu acho que tem que ser levado em consideração. porque a democracia e a justiça ela não é baseada na lei de Talião, né? Isso. Na vingança eterna e tal. Então, assim, como você resolve uma pendenga, por mais monstruosa que ela Eu vou seja, te falar, prendendo e botando numa pena, né, para ela cumprir, né? eu vou te falar uma coisa. Eu vi em Tremembé muita gente que de fato se arrependeu do que fez. Mas eu vi muita gente que não se arrependeu. Eu vi muita gente que tinha uma essência boa e fez uma merda na vida grande e foi parar lá. E muita gente que já era ruim fez o que fez e provavelmente saiu pior. E na Isso, rua pode voltar a fazer de novo, né? isso. Então, cada caso é um caso. Você percebia lá dentro. E como você sabe que acontece muito no sistema brasileiro, tinha gente que foi preso também injustamente. Sim. Sempre tem um percentual de pessoas presas injustamente. Alguns contavam lá, você acaba não acreditando em todo mundo, mas como muita gente está sempre com os processos lá, e eu tinha muito tempo para ler processo lá dentro, então eu ficava lendo o processo das pessoas. Muita gente foi condenada lá sem ter grandes provas, porque não tinha advogado. Entendeu? Principalmente os que não são conhecidos. Os que são conhecidos sempre tiveram os melhores advogados, porque eles não pagam. Os melhores advogados abraçam a causa por conta da publicidade. Sim. Então, esses famosos, toda hora batia entre Tremembé um advogado famoso lá querendo defender o cara. Toda hora aparecia um lá querendo defender os caras. Então, agora, os policiais, os filhos de policiais, alguns outros casos que mal explicados, entendeu? Dava para você ver que um ou outro, lá não a maioria, óbvio, poderia estar lá injustamente. Uhum. Ó, e tem mais pessoal aqui comentando, ó, o Giovanni Turim. Paulinho, como você lidou com o sentimento de injustiça? Gostaria de saber sobre o seu processo psicológico com toda essa situação lá dentro. E como você lidou com a expectativa de saída? Olha, o grande problema meu foi na primeira prisão. Porque na primeira prisão,
Eu nunca tinha sido preso, né? Jamais imaginei na vida que eu seria preso. Eu nunca fui um cara de fazer coisa errada. Então, qual era a minha insegurança? Eu não sabia como que o meu público ia encarar a minha prisão. Eu não sabia se eu sairia da prisão, porque eu nunca tive dúvida de que eu fui preso injustamente. E de que que não só houve uma pressão das pessoas que eu denunciei pela minha prisão, como também é óbvio que uma pena de 4 meses ou de 1 mês, que eu cheguei a pegar uma pena de 1 mês, que é a menor pena da história do sistema penitenciário de São Paulo. Tremembé também, óbvio. Mas ninguém vai preso por isso. E eu fui. Então eu não tinha dúvida nenhuma disso. Eu nunca tive dúvida de continuar a fazer o que eu estava fazendo no jornalismo. Nunca tive, porque é a única coisa que eu sei fazer bem. O resto, eu nunca soube fazer nada muito bem profissionalmente. Profissionalmente, isso eu sempre faço. Eu me descobri. Então, é o que eu faço muito bem. A minha dúvida é se o público ia entender isso, porque, só para contextualizar um pouquinho, quando você denuncia muita gente importante e você atinge alguns interesses, você sofre campanhas de difamação. Então, quando eu comecei o meu blog, logo em 2007, 2000 e pouco, criaram alguns sites, na época que nem tinha rede social, só tinha Orkut e tal, inventando um monte de história da minha vida que não existiu. Eu ficava espalhando para um monte de lugar e tal. Então, isso daí, quando eu fui preso, vários locais que haviam sido denunciados por mim passaram a pagar influencers, que já era da época de influencer, e eles ficaram difamando, mentindo. Então, um site chamado Futebol Interior, que eu denunciei esse site Futebol Interior em 2009. É um site que é um site de achaque. Então, o que esse site fazia? Ele cobrava dos treinadores de futebol para não publicar notícia negativa do cara. Então, os caras ficavam pagando mensalidade para os caras. Quando eles paravam de pagar, aí vinha difamação pesada nos caras. E todo mundo tinha medo de denunciar esse site de futebol interior, porque os donos desse site eram o Edgar Soares, que era o irmão do Juarez Soares, e o Arthur Eugênio Matias, que é o cara que saiu algemado da CPI do roubo de carga e do narcotráfico. Então, a imprensa toda sabia o que eles faziam, mas não os denunciava por medo. Aí eu fui procurado por um monte de treinadores desesperados, porque eles não conseguiam parar de pagar. Porque era um site de muita visualização, que tinha uma fama de sério, e que não tinha nada de seriedade. Era um achaque violento, um achaque meio que de ameaça mesmo. Se o cara deixasse de pagar, e principalmente se o cara denunciasse. Inclusive, uma das pessoas que denunciou foi o Zete. Eu posso falar o nome dele porque ele foi depor. Então, o Zete, goleiro de São Paulo, pagava, coitado, para não ser achincalhado. Bom, eu denunciei, publiquei as provas, inclusive eles cobravam, eles eram tão certos da impunidade que eles cobravam a propina por boleto. É uma coisa, é uma loucura. Eles colocavam no boleto, eles colocavam um serviço de assessoria. Aí o que acontece? Aí eu denunciei. Esses caras foram parar na CS, foram expulsos da CS. Eu fui lá, fui depor, aquela coisa toda. E, bom, quando eu fui preso, esse site jogou de cara. Inventor da fake news no futebol é preso com amante travesti. É inacreditável, né? O título já diz tudo, né? O nível do site, né? Mas o que aconteceu? Eles precisavam que alguém publicasse isso para espalhar nos influencers. Então, espalharam em tudo quanto é lugar para viralizar isso. E o que aconteceu? Precisavam de uma foto minha com um cara. Eles foram na delegacia,
me disseram, porque eu não posso provar, embora eu acredite, me disseram que a mando de um policial muito influente no time do Santos, me tiraram da cela, tiraram um vereador que foi preso, puseram eu e ele algemado, um do lado do outro, bateram a foto e foi a foto da capa. Então, botaram eu do lado do cara. Bom, então, por essas e outras, eu não sabia, para poder voltar na pergunta que me fizeram da parte psicológica, eu não sabia o que ia acontecer comigo na carreira. Se eu ia ter uma carreira depois de ser preso a primeira vez. E se o público ia entender o que estava acontecendo, porque eu estava recebendo, entre a minha mulher levava para mim tudo que era publicado a meu respeito. Então, eu tinha pessoas me defendendo e tinha pessoas me atacando. Aliás, para você ver como que era o ataque. Outro caso também que é impressionante. A ACESP, que quando eu ajudei, quando eu denunciei o futebol interior na ACESP, ele era presidida por gente séria, que era o Ricardo Capriotti, e o vice dele era o Luiz Carlos Quartarolo. Depois que o Capriotti terminou o mandato, um marginal assumiu a presidência da ACESP chamado Luiz Ademar, que era o da Sport TV. Que depois a Sport TV entendeu quem estava contratando e mandou embora. Esse Luiz Ademar, quando ele assumiu a CESP, ele me chamou na CESP, falou: olha, Paulinho, eu não posso mais permitir que você frequente os estádios, eu vou tirar a sua credencial, porque os meus eleitores não querem. Os eleitores dele eram os jornalistas que eu estava denunciando, inclusive do futebol interior, Milton Neves, tudo bem. E eu falei, tá bom, Luiz Ademar, eu também não tô afim, não preciso ir pro estádio, cara. Se eu quiser ir, eu pago. Então não tem problema. O que eu escrevo nem é de jogo. Tá tudo bem. Quando eu fui preso, só que eu contei isso no blog. Eu contei, eu fui chamado pelo presidente da CESP, ele falou isso. Isso é uma vergonha pra classe e tal. Ele ficou puto que eu contei a história. Né? Aí, quando eu fui preso, ele não se conteve. Ele publicou no perfil oficial. Ele poderia ter feito no dele. No dele não tem problema nenhum. No dele ele faz o que ele quiser. No perfil oficial da CESP ele comemorou a minha prisão. Quer dizer, um perfil de classe jornalística comemorando a prisão do jornalista. Para você ver o nível que estava o negócio. Era um nível beligerante, né? Quem era de alguma maneira denunciado pelo blog estava vibrando, estava espalhando a notícia. Bom, resumindo, quando eu cheguei em casa, depois da prisão, eu comecei a verificar que as pessoas, que a classe jornalística em geral, entendeu o que tinha acontecido comigo. Então, muita gente que eu considero importante, relevante assim no jornalismo acabou falando bem de mim quando eu estava preso, contando, principalmente, não é bem falar bem, é contando o que aconteceu de fato, entendeu? E eu cheguei em casa, quando eu liguei o meu celular, que eu estava 4 meses sem celular, tinha 8.000 mensagens de apoio, que eu acabei lendo e respondendo uma a uma. Então ali eu percebi que entenderam o que estava acontecendo. E a minha audiência, para azar dele, subiu, né? A imprensa, no geral, como é que tratava isso? Cada prisão sua tinha repercussão? Então, quando eu fui preso, saiu no UOL, saiu a última prisão, o Eugênio Butti publicou no Estadão. Então, gradativamente foi tendo... A primeira prisão, ela foi uma prisão em que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, a não ser as pessoas que já me conheciam, como o Juca Kfouri, esse pessoal que era mais próximo do blog do Paulinho, que foi o pessoal que realmente, de início, acabou sendo solidário ao que aconteceu comigo. Muita gente não entendia o que estava acontecendo, por quê? Porque começaram a surgir as notícias de fake news, aquela coisa toda. Mas a partir do momento que começaram a entender, as pessoas tiveram acesso aos processos que eu sofria, eu comecei que muita coisa de processo meu eu não contava,
Então, as pessoas não sabiam. Quando eu fui preso, foi surpresa para muita gente. Então, quando eu comecei a contar o que estava acontecendo nos bastidores, a pressão que eu estava sofrendo, aí a imprensa começou a entender melhor que o que aconteceu comigo é uma agressão não só a mim, mas que poderia vir a acontecer com outros. Era um exemplo ruim para todo mundo. Era ruim para mim e ruim para os outros. Entendeu? Porque poderia vir a acontecer com alguém. E isso acabou encorpando mais para que as pessoas pudessem ser mais solidárias. Então, a Associação Brasileira de Imprensa, que é a ABI, do qual eu sou filiado até hoje, eu, aliás, me filiei depois que eles foram solidários a mim, porque é uma associação histórica de jornalismo. Eu nunca fui muito ligado a me sindicalizar, essas coisas, mas eu acabei, até por gratidão pelas lutas que a ABI encampou, porque a ABI não só foi solidária a mim, como a ABI ela encampou lutas importantes para o jornalismo. E foi solidária a mim. O Sindicato dos Jornalistas também acabou sendo solidário a mim no momento. A CESP não, porque a CESP estava nesse mau momento diretivo, né? Mas acabaram se entendendo. Tá. E lá dentro do Tremembé, você tinha o contato direto com o Pimenta Neves? Você tinha contato direto com mais alguém desse pessoal que era mais conhecido? Então, eu conversava com... Eu tinha contato com todos, né? O Pimenta era a pessoa mais próxima, mas o Cravinhos, o Christian Cravinhos, trabalhava comigo na capinagem, então eu acabava conversando bastante com ele. Quem mais? Eu vi o Gil Rugai. Aliás, tem uma cena que eu preciso contar aqui, que é espetacular, né? Porque eu daria... quando eu vi a cena, eu falava, eu daria mais um ano, eu ficaria mais um ano aqui só para ter uma máquina fotográfica. Porque o café de Tremembé é muito ruim. E o único lugar que você tomava café bom era na igreja. Eu, como não sou de frequentar a igreja, eu não ia, nunca ia na igreja lá. O pessoal ia, porque muita gente vai ficar presa, acaba pondo a Bíblia embaixo do braço no outro dia. O cara vira crente, vira católico no outro dia. Eu nunca fiz isso. Mas aí começaram a me falar: meu, o café lá é bom, tem rosquinha, tem não sei o que. Eu falei: eu vou nessa missa. Fui lá. Cheguei lá para tomar o cafezinho, de fato o café era bom, tinha torradinha e tal. E é o único momento que você podia ir ficar mais tranquilo e tal. E eu sentei para assistir a missa. Quando eu vi o altar, cara, era uma coisa assim surreal. Era no piano o Christian Cravinhos. Do lado do padre o Gil Rugai. Do outro lado o Nardoni. Do outro lado, mais um monte de cara famoso assim que você viu só no Datena. Aí você olha, tá no altar da igreja, cara. E eu fiquei olhando e falei: meu, que altar surreal. É uma coisa surreal, né? Aí, se eu tivesse uma máquina fotográfica, não é na hora teria retratado esse altar. Mas mas as pessoas lá, eu conversei bastante com o Misael Bispo, que é o da Mércia Nakajima. O Misael Bispo, a primeira prisão que eu fui, quem é o cara que eu frequentava a biblioteca lá, né? Que era o lugar menos ruim. Então, a primeira vez que eu fui, quem cuidava da biblioteca era o Igor Ferreira, é um promotor que matou a namorada também. A última vez que eu fui, quem era o bibliotecário era o Misael Bispo. Então eu ficava lá, pegava os livros e ficava batendo papo com ele, entendeu? Ele contando a versão dele da história, depois contando o que ele queria fazer fora, aquela coisa toda. O Christian me contou também uma versão da história dele. Então, no fim, eu acabava conversando com todos. Agora, o que mais me causou, assim, não calafrio de medo, mas uma sensação ruim como pessoa, foi o Nardoni. Porque o Nardoni, cara... Porque quando você conversa com as pessoas, e as pessoas vão contar o que aconteceu com elas, você sente a emoção nas pessoas. Alguns se emocionam porque estão arrependidos, outros se emocionam talvez porque
se arrependeram de estar preso, não necessariamente porque cometeram o crime. Não necessariamente o fato, né? Exatamente. Então, mas o Nardoni contava o caso sem nenhuma emoção. Impressionante, contava o caso sem nenhuma emoção. E outra coisa que me chamou a atenção também é que ele tinha uma tatuagem da menina no braço que pegava quase o braço inteiro. É uma coisa meio estranha, assim, Mórbido, né? Então, é uma coisa meio sabendo o que aconteceu, né? Então, agora, uma coisa também interessante que a série mostrou bem, que a série tem 2 fatos que a série mostrou que aconteceram. O do Cravinhos com o rapaz é verdade, não foi aquele clima de romance, mas ocorreu. Agora, idêntico foi o Roger Abdelmaci, o médico. E realmente ele fazia aquilo. Ele chegava na cadeira de roda, porque ele não tinha nada. Então ele pagava um preço para empurrar a cadeira de roda dele. Aí quando ele estava na cadeira de roda, chegava o guarda, ele fazia assim, ó. Um ator. Aí, um ator. Tal. Aí, quando fechava a cela, tal, ele era um atleta. Fechava a cela, ele era um atleta. Subia Já na pagava cama. sem flexão. Cara, é inacreditável a cara de pau dele. E ele era o único cara que tinha visita todo dia da mulher, porque a mulher é advogada. E que advogado pode visitar você todo dia. Já a mulher só pode ir uma vez por semana. Mas como ele botou a mulher como advogada, a mulher chegava lá todo dia com segurança, tal, motorista, e ia visitar ele. Eu via porque eu ficava na capinagem. Aliás, a capinagem eu preciso citar aqui, porque eu sei que ele está assistindo, porque da outra vez ele assistiu. Tinha um guarda lá, eu vou citar ele porque ele está aposentado, eu não posso citar os outros que estão trabalhando. Caramba, peraí. Eu não posso errar o nome dele. Eu vou até pegar aqui o nome dele, porque é importante, cara, porque ele é uma pessoa muito legal mesmo, é uma pessoa muito humana. Deixa eu só pegar aqui, eu não posso esquecer que eu acabei me dando um lá. Seu Flávio, que era o chefe da capinagem. O seu Flávio, ele entendendo o porquê que eu estava lá, porque ele era o chefe da capinagem e o subchefe, entre aspas, era o Christian Cravinhos. Então, o Flávio era o guarda. O Christian Cravinhos dirigiu o trator, igual mostrou na série, dirigiu o trator e tal. Até peguei carona no trator com ele. E as pessoas iam lá capinar. E eu cheguei pro seu Flávio, falei pro seu Flávio, eu tenho 1 mês de prisão, 2 meses de prisão. Eu não vou ficar aqui me matando nesse sol aqui, com essa enxada aqui, ficar cheio de calo e não sei o quê. Ele falou, fica no canto ali. Então eu ficava movimentando a enxada, mas eu não fazia nada. Eu ficava movimentando. Pegava o sol, entendeu? E ele permitiu que eu fizesse isso. Se ele não tivesse permitido, eu tava ferrado. Mas o seu Flávio, aí ele pegava e ele, quando ele ia chamar o pessoal, ele tinha um canto todo lá de chamada. Tinha guarda lá que era humano, mas tinha guarda lá que não era. Tinha guarda lá que tocava o terror mesmo, que ia ferrar as pessoas. E logo na minha chegada em Tremembé, tinha um moleque lá, meio bobalhão. Tá lá ainda, tomara que eu não volte. Uma vez eu falei mal dele, eu voltei. Na entrevista. Não, quando eu voltei na segunda vez, tinha um comitê de recepção. Porque é o seguinte, se você chegar lá, o cara pensa que ele tá no Tropa de Elite. Então ele encosta o nariz em você assim e começa a gritar desaforo, aquela coisa toda, manda você tirar a roupa e tal. Mas ele fez isso a primeira vez, fez a segunda, na terceira quase dei risada. Porque eu já sabia que era só pressão, né? Que não ia acontecer nada. Mas tem esses tipos lá também. Uhum. E Paulinho, me conta uma coisa. Agora estamos entrando aqui na reta final do nosso papo. Você, depois de tudo isso, e depois de tudo que você viu, você ainda gosta de futebol, cara? Cara, eu vou te falar o que acontece comigo. A única maneira de eu conseguir...
me conhece de menino e você sabe que eu sou muito corintiano. Criaram um site, inclusive, dizendo que eu não era. Para você ver o nível do negócio. Eu sempre fui muito corintiano. E quando você começa a ver como as coisas funcionam nos bastidores, realmente é desanimador. É desanimador. Muita gente é como se você entrasse na cozinha de um restaurante granfino e chegasse lá, tivesse tudo sujo e tal. Bom, você fica até meio com vontade de não comer. Mas o que eu faço? Quando o Corinthians entra em campo, nos 90 minutos que o Corinthians entra em campo, ou que a seleção brasileira entra em campo, eu abstraio. Eu tiro da mente tudo que eu sei e torço naqueles 90 minutos. Quando apita o jogo, eu volto pro blog do Paulinho. Mas eu não faço mais o que eu fazia quando era apenas torcedor. Eu não fico discutindo com ninguém por causa de futebol. Eu não saio gritando, que nem eu saía gritando, comemorando, que eu fazia bastante, porque eu sei o que acontece, entendeu? E isso realmente acaba impactando no seu comportamento. Mas nos 90 minutos, tá certo que na última Copa do Mundo, você acaba torcendo um pouco também para as pessoas que você acha decente. Então, na última Copa do Mundo, eu torci para o Messi ser campeão. Ferrenhamente, o Messi ser campeão. Então, eu só torci para a seleção brasileira se ela não enfrentasse naquela Copa a Argentina. Eu nunca torci para a Argentina. Eu torci para o Messi. Porque eu acho que o Messi merecia ser campeão. E muitas vezes eu me pego torcendo para alguns times aí no Brasil, porque por saber que algumas pessoas que estão naquele time são diferentes de outras. Então eu acabo torcendo para as pessoas, né? Não mais para as entidades. Pô, da hora. Bom, cara, muito obrigado pelo papo. Foi Eu que agradeço. altamente instrutivo. Galera que gosta de escrever ficção, gosta de escrever true crime, essas coisas, né? Ficção policial, essas coisas. Acho que, puta, tem material pra caramba aqui para entender como é que as coisas funcionam, né? Até para colocar no campo livre. Exatamente. Obrigado, Sidney. Obrigado mesmo pelo convite. É muito legal falar com um público fora da minha bolha. Que a maioria das pessoas que me assistem ou que leem o meu blog é de um pessoal que convive no mundo do futebol, convive no mundo do esporte. E é muito importante. Eu também gosto muito de livro, então eu provavelmente vou escrever. Estou para escrever faz tempo, só não escrevi ainda porque o meu tempo é muito difícil mesmo. Todo dia eu tenho que colocar um blog com notícia relevante no ar, isso demanda muito tempo, é difícil realmente controlar o tempo, mas eu preciso arrumar um tempo para escrever, não só sobre Tremembé, como também da minha trajetória toda, porque tem muita história interessante para contar, sabe? Mas um livro, hein? Sim. Aliás, por falar em livro, tem depois de muito tempo que eu li o Operação Cavalo de Troia, eu descobri que é o Sidney. O vídeo lá fez Que legal. Fiquei contente de saber. É legal a Operação Cavalo de Troia. Eu gosto. Sabe que a Operação Cavalo de Troia é o livro não religioso mais legal de ler. Nossa, esse livro é maravilhoso. Maravilhoso, Todos eles. né? Todos eles são maravilhosos. É o livro que conta melhor talvez a história que deveria ser contada. A gente sabe que é ficção, mas é o Cristo mais convincente. É mais convincente e mais humano, né? Eu achei interessante. É bem legal mesmo. De toda a literatura, é o Cristo que mais me convenceu, cara. É o que eu mais gostei. É o que eu mais gostei, para dizer a verdade. Mas legal, parabéns. As capas são ótimas. Eu fiz do 1 até o 6. Aí depois mudou, eu saí da editora, depois a editora, a Planeta, que é a dona lá na Espanha, Sim. pegou os livros daqui do Brasil para ela, e aí depois eu sei que saiu. Eu tenho até o 9. Depois do 9 saiu mais algum? Não, acho que é o 9. Acho que o 9 é o final, né? Nem sei se o Benítez continua escrevendo continuação. Eu conheci o Benítez pessoalmente, cara.
Ah, Ele é? veio aqui no Brasil, acho que era para uma Bienal, se eu não me engano, e era o lançamento talvez do Cavalo 6, que eu estava na editora, e aí eu conheci o Benício. Era um cara, muito gente boa, cara. Cara, daria uma bela série, hein? Hoje em dia, esse negócio de série. Era o sonho Filmes, dele, cara, que virasse, que fosse para TV ou que fosse virar alguma coisa, sabe? Que fosse para o cinema. porque filme não dá, porque é muito complexo para pouco tempo de tela. Agora, uma série daria bem, hein? Daria. Vou ganhar na loteria agora na Mega da Virada, vou produzir essa série. O sonho dele era ser publicado por. Publicado não, ser. Hollywood, alguém de Hollywood lá pegar e transformar num filme ou Pois numa série, qualquer coisa. É que quando mexe com personagem Cristo, o pessoal tem medo. Talvez seja um. Vê o que aconteceu com o Scorsese quando ele fez A Última Tentação de Cristo. É pesado. É pesado, é pesado. Tem que segurar o BO. Tem que segurar o BO, exatamente. Mas é isso aí, Sidney. Obrigado, viu? Obrigado. E, pessoal, muito obrigado a todos aí que ficaram, que assistiram. E vamos que vamos, até semana que vem. Um beijo na alma de todos vocês aí. Até mais. Tchau, tchau.